Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim contar as melhores leituras de 2016 pra vocês. Feliz 2017 pra todo mundo, primeiramente. Espero que em 2017 a gente leia mais e melhor, porque também não adianta ler mais e ler tudo com pressa. A Mel Ferraz fez um vídeo muito bom sobre isso. Vou deixar ali embaixo caso alguém se interesse. E antes de começar a falar sobre as minhas melhores leituras, tem que esclarecer algumas coisas. Eu não dou nota, nem classifico com estrelinhas, com nada, os livros, porque eu acho que para isso você precisaria de um método, critérios, e eu acho muito difícil, acho que existem coisas que são muito subjetivas, então eu não consigo fazer assim. Eu me organizo da seguinte forma: eu anoto num caderninho tudo que eu vou lendo e as coisas que eu gosto mais, ou emocionalmente ou racionalmente, ganham um coraçãozinho do lado. E existem livros que eu gosto muito, tanto racionalmente, acho livros muito bons e completos, como me pegam emocionalmente, porque me causam alguma coisa ou eu tenho alguma identificação com eles. E existem livros que eu acho muito bons, apesar de não me pegarem. Então, essa aí é difícil explicar. Eu coloco o coração em todas essas coisas. E acontece que tinha muito livro, não teria como. Então eu queria colocar 10, aí eu cheguei à conclusão de que teriam que ser 12. E no fim dos contos eu cheguei a 13. Foi o máximo que eu consegui reduzir a lista dos livros que estão aqui. E vão ter algumas menções honrosas que eu não poderia deixar de citar. Então vamos lá, que senão isso aqui já vai ficar imenso. Não tá em ordem de preferência, na verdade tá mais em ordem de leitura, tá mais ou menos em ordem de leitura. O primeiro livro é A Morte do Pai, do Karl Ove Knausgaard. Eu não tô com praticamente livro nenhum aqui, então eu vou deixar as capinhas. Na verdade eu também gostei muito de Um Outro Amor, que é o segundo, né? Foram os dois que eu li dele, da série Minha Luta. Entre os dois eu prefiro esse, mas fica a menção honrosa pro segundo. Eu fiz um vídeo sobre os dois juntos no mesmo vídeo, então vou deixar ali embaixo o link. Segunda coisa é Os Miseráveis. No vídeo do encerramento do Desafio Livrada, que já deve ter saído, eu vou deixar aqui embaixo também, eu expliquei a história que eu tenho com Os Miseráveis, como é um livro importante pra mim e como foi muito bom descobri que ele continua sendo um livro muito importante pra mim. Eu recomendo demais. Ele tem reviravoltas que chegam a ser novelescas, ao mesmo tempo que é complexo, tem personagens complexos, então recomendo muito. Não dá pra ficar com medo dele por conta do tamanho. A próxima coisa que tem aqui é Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway. Os 3 livros do Hemingway que eu li esse ano estavam com coraçãozinho, então eu vou ter que pôr os outros 2 com menção honrosa, que são O Velho e o Mar e Paris é uma Festa. E Por Quem os Sinos Dobram é meu preferido dos 3, mas Hemingway é um autor assim por quem eu realmente me apaixonei. Espero ler mais coisas dele agora em 2017, me recomendem. E se você nunca leu, por favor leia. Eu imagino que você não vai se decepcionar, não é à toa que tantos autores são muito do Hemingway. Então, Por Quem os Sinos Dobram, mas o Hemingway em geral tá aqui. Próximo, Kafka Beira-Mar, do Murakami. Meu Murakami preferido, fui lido esse ano. É o Murakami que eu mais gostei. E eu acho que você precisa, que a tua experiência com ele vai ser mais completa se você tiver lido outras coisas dele antes. Tem muitas coisas que parecem não ter sentido algum, colocadas assim de certa forma, e tem muitas dessas coisas no Kafka Beira-Mar, mas quando você já leu, você acaba percebendo um padrão do que aquilo vai representar. Então eu acho que a experiência é muito mais completa. O Murakami mexe comigo assim, é totalmente emocional. Racionalmente ele não faria nem um pouco meu estilo. Eu gosto das coisas bem resolvidas assim, apesar de eu gostar de finais em aberto. Eu gosto de estar entendendo o que está acontecendo. Então é surreal que um dos meus autores preferidos seja alguém que faça exatamente o contrário. Eu acho que talvez seja exatamente isso que mexe tanto comigo no Murakami. Próximo é Os Só Garotos, da Patti Smith.
Eu me apaixonei. Foi um livro que me transformou, que me fez olhar as coisas de outra forma. Eu me pego pensando sobre ele o tempo inteiro. Também tem vídeo, vou deixar ali embaixo. E também quero conhecer mais coisas dela. É um livro de não ficção, né? E eu que achava que não gostava muito de não ficção, tem vários livros de não ficção aqui, ainda bem, né? Day Tripper, Fábio Moon e Gabriel Bá, uma HQ que também ela me destruiu e me fez pensar sobre muita coisa, e ela é maravilhosa. Eu fiz um vídeo sobre ela, vou deixar o vídeo ali embaixo. E eu acho que é uma coisa muito próxima do ser humano em geral. Eu acho que é uma coisa que é realmente muito difícil que você não se identifique. É praticamente universal, eu diria. Eu acho realmente muito difícil que uma pessoa vá ler e não gostar. Então dá uma olhadinha no vídeo. Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag. Mais um livro de não ficção aqui. É um livro dolorido, faz a gente se analisar muito como pessoa, as nossas atitudes. A gente é acostumado a viver de uma forma e muitas vezes a gente não se questiona a respeito dessas coisas. E foi um livro assim que me abriu a cabeça e me fez parar e refletir sobre diversas ações e pensamentos, enfim. É um livro bem curtinho e eu recomendo muito a quem não conhece. Mais uma Mulher, Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Esse livro é incrível e eu tive uma conexão muito intensa com ele, muito forte. Eu me identifiquei muito com a Virginia, que é a protagonista. É um romance de formação, então a gente vai acompanhar a Virginia desde a infância, que ela já passa por coisas bem complicadas na infância e como essas coisas atingem a vida adulta dela. Eu não conhecia a Lígia Fagundes Telles, eu tinha lido um conto antes disso, então eu recomendo fortemente, inclusive para quem não conhece, e já tô colocando a Lígia nas metas para 2017, porque é realmente uma autora que quero conhecer melhor. Foi um livro que desde o começo eu já sabia que ele ia estar nos favoritos, porque foi forte, assim, ele mexeu muito comigo. Frankenstein, da Mary Shelley, mais uma mulher. Frankenstein, eu simplesmente não tinha expectativa alguma, eu não sabia o que esperar, eu não sabia se eu ia gostar. E foi um livro assim que me arrebatou, eu não conseguia largar, então eu acho que em termos de escrita, ainda mais sendo um livro de horror, é uma coisa a se levar em consideração, ele ter essa fluidez e conseguir prender dessa forma, criar essa tensão, ao mesmo tempo que é um livro extremamente complexo que fala sobre temas muito importantes. Sendo um livro antigo, os temas continuam super atuais, né? Essa questão do homem querer ser Deus e, assim, também me fez pensar sobre muita coisa, ao mesmo tempo que foi uma leitura assim que eu não conseguia largar. Então, se você nunca leu Frankenstein, é recomendadíssimo. Ela escreveu esse livro com 18 anos. O que estou fazendo na minha vida? Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumem. Não tá em ordem isso aqui, né? Porque a Máquina de Fazer Espanhóis faz pouco tempo que eu li. Foi o meu preferido do Walter Ugumem. Eu gostei mais dele do que da Desumanização. E eu gosto muito da Desumanização. A Máquina de Fazer Espanhóis eu ainda não fiz vídeo. Eu vou precisar fazer. E também ele vai falar a respeito de um idoso que perde a esposa, ele vai para um asilo e isso muda completamente as noções dele a respeito de vida e morte, e ele tem que acertar as coisas, né, com o passado dele, ele tem que se perdoar por muita coisa. Então ele fez isso por mim, pensar sobre o que a gente considera importante, sobre as mágoas que a gente carrega, os pesos que a gente carrega na consciência por coisas que a gente não tem como mudar. E, enfim, Walter Ugumem é maravilhoso. Se você não conhece o Walter Ugumem, faça o favor, leia qualquer coisa dele. Eu acho muito difícil que ele escreva uma coisa ruim. Continuando, Capitães da Areia, do Jorge Amado. Também foi um livro muito doloroso pra mim, desde a primeira página. Ele já foi me fazendo mal, porque é um livro muito forte e, apesar de tudo, ele é escrito com muita leveza. Então ele conta coisas bem cruéis, denuncia muitas coisas, né? Mas de forma leve. O Jorge Amado tinha uma opinião política e social, digamos assim, bem formada, e
explícita, então não é um livro que vai deixar nada nas entrelinhas, ele é muito claro nas intenções dele, no que ele quis dizer com cada coisa. E eu achei que eu já tinha lido esse livro na escola, mas eu não lembrava de nada, então eu fiquei muito feliz por ter essa experiência. Não sei se eu já tinha lido ou não, mas foi muito bom lê-lo. Mais um livro nacional, Mãos e Cavalo, do Daniel Galera. Eu fiquei muito em dúvida em qual livro do Daniel Galera colocar aqui, porque eu gostei muito dos dois. E o Mãos e Cavalo tá aqui porque eu gostei mais dele emocionalmente. E eu acho que, em termos racionais, o Barba Ensopada de Sangue é mais completo, mais complexo, mas eu não consigo analisar as coisas de forma separada, assim. E Mãos e Cavalo teve essa questão da conexão, identificação, e mexeu um pouco mais comigo do que o Barba Ensopada de Sangue, mas o Barba Ensopada de Sangue também mexeu comigo. Então fica a recomendação dos dois. Eu gosto um pouco mais de Mãos e Cavalo, e é por isso que eu tô colocando ele aqui, mas Daniel Galera é um autor que eu fiquei muito, muito feliz por ter conhecido, brasileiro contemporâneo, bem novo, né? E espero que ele continue produzindo pra gente ter muita coisa dele pra ler. Por último, mas não menos importante, o único livro que eu tenho aqui, que foi lido agora no fim do ano, A Resistência, do Julian Fuchs. Esse livro, eu não sei se eu tô apta a julgá-lo de forma imparcial, porque eu me identifiquei demais, a conexão foi muito forte, ele tá todo marcado, não sei se vai dar pra ver, foi uma conexão muito forte, então desde o começo eu não consegui julgar. Então, ele ganhou o Jabuti, então eu imagino que em termos de qualidade, né, eu não esteja pecando em não analisá-lo dessa forma, mas foi um livro que talvez pra mim, é um livro que foi importante demais pra mim, e eu imagino que parte disso seja por conta da identificação, mas eu recomendo muito, é um livro bem curtinho, e o Jabuti recomenda ele também. Então ele acabou, talvez se eu tivesse passado um tempo e eu já tivesse recuperado emocionalmente dele, ele não tivesse aqui, mas eu li agora em dezembro, eu não tive como tirar, porque realmente foi um livro bem importante pra mim. Então rapidinho para essas menções honrosas, além, né, dos outros livros de autores que já foram citados, que eu fui falando no meio do vídeo, tem mais alguns livros que eu não poderia deixar de pôr, então eu consegui reduzir a lista a 13, mas são obras que em algum sentido eu gostei muito também. Então, o primeiro é O Amuleto, do Roberto Bolanho. E é um livro que eu não sei se todo mundo vai gostar, porque ele acontece de forma bem desconexa, assim, eu diria até que um pouco surrealista, mas foi um livro que me sugou emocionalmente, me fez mal. Eu gosto de livro que faz isso, eu acho que não é fácil causar isso nas pessoas, acho que a tua escrita precisa ser muito forte para isso, ainda mais de forma delicada, como acontece no Amuleto. Então, não tem nada explícito ali, nenhum tipo de violência, e conseguiu me causar um mal-estar da mesma forma. O segundo livro é o Lolita, do Nabokov, que já acontece o contrário, praticamente. É um livro muito bem escrito. O narrador é uma coisa impressionante, então, em termos técnicos, digamos assim, é um dos melhores livros que eu já li, certamente, em questão de história, tudo. Então, racionalmente, é um livro que eu acho impecável, mas faltou alguma coisa para ele se tornar um livro assim da minha vida. Faltou mexer comigo, obviamente que ele mexe, porque o tema dele é um tema muito pesado, mas talvez justamente por esse protagonista tão detestável, eu não consegui criar conexão, mas racionalmente é uma obra-prima, então eu não conseguiria não recomendá-lo. E o outro livro é O Ruído Branco, do Dom DeLillo, que foi um livro que eu gostei muito. Não sei explicar exatamente se foi emocionalmente, racionalmente. É um livro que tem uma coisa estranha acontecendo o tempo todo. Tem vídeo para todos esses livros, vou deixar ali embaixo. E eu gosto muito dele não ter me desapontado nesse sentido. Tudo funciona com esse estranhamento, então também queria deixar aqui a recomendação. Desculpa por não ter conseguido reduzir essa lista, mas eu acho isso bom, acho que significa que eu li muita coisa que foi importante pra mim. Me contem ali embaixo quais foram os preferidos de vocês, ou o que vocês acham desses livros que foram os meus preferidos, e a gente se vê no próximo vídeo.